Graça e paz a todos. Hoje nós vamos abordar um tema que é bastante comum no meio cristão, aqui no canal Coroa do Rei, que é o tema sobre o inferno. Há muitas pessoas que têm dificuldade, têm medo, às vezes, do inferno, e deve ter mesmo. Primeiro que é um assunto complexo, que é debatido, e a gente vai tentar fazer um esboço rápido aqui, num texto de Jesus, que ele se repete 3 vezes esse termo, na nossa Bíblia portuguesa. Eu vou ler aqui o texto que está em Mateus, no capítulo... O nosso tempo é curto, então eu vou tentar ser breve, mas está ou melhor, não Mateus, Marcos. Está em Marcos, capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 42. Ele diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. Essa versão é a King James. O 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as 2 mãos ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais aferrece ou se apaga, né? O 4:4. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que tendes, ou melhor, do que tendo os 2 pés, seres lançados no inferno. Segunda vez ele usa a palavra inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. 47. E ainda se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrardes no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que possuindo os dois olhos, seres atirado no inferno. Terceira vez. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Essa é a versão da King James. Talvez fala lá que o fogo não se apaga, o bicho não morre, enfim. Olha, são minutos aqui para a gente compartilhar nessa tarde de 15 de... Hoje é 15 de fevereiro. Hoje é 16. Hoje é 16 de fevereiro de 2019. 16. Pois bem, Jesus faz uma referência aqui a um termo que, traduzido para a nossa Bíblia portuguesa, ficou inferno. Inferno é uma palavra, não é uma palavra grega, e a Bíblia é traduzida do grego e do hebraico, né, para o português. A palavra inferno é uma palavra latina, né, que ela foi utilizada para facilitar a compreensão. Ela foi traduzida do termo original, que pode ser qualquer um dos termos gregos, ou Hades, ou Gehenna, ou até mesmo do termo judaico, do termo hebraico, Seol. Ok? Então, as palavras que devem aparecer lá no original grego provavelmente seria Gehenna ou o Hades. Que são as palavras gregas que denominam sepultura, local de morada dos mortos. Utilizando lá a palavra grega, provavelmente Jesus deve ter utilizado o Gehenna ou Gehenna, né? Que é uma referência para que as pessoas da sua época entendessem, né?
Inferno ficou para nós do latim, quem traduziu, lá as traduções antigas, né? Principalmente a tradução de Jerônimo, que é a Vulgata, né? Então traz tudo aquele arcabouço hebraico, grego, aramaico, traz para um arcabouço latino, e ele não usa a palavra Dina e nem Hades, ele usa a palavra inferno. Inferno vem do latim, infernum, né? Que significa profundezas, lugar, né? Profundo, né? Que para os gregos era o Hades, né? Ou o Guiina. O Guiina era um termo muito conhecido. Jesus é maravilhoso. Ele procura localizar as pessoas no tempo. Ele se utiliza de uma referência, de um termo grego, Guiina, porque as pessoas ali sabiam da história do Guiina. Então ele está trazendo isso aqui, ele está dando uma contextualizada, falando de um local. O enredo é um incentivo de Jesus para que as pessoas pratiquem o bem, né? Ele diz assim, olha, é melhor você fazer o bem, né? E para você fazer o bem, é melhor você fazer um esforço em fazer o bem do que você acabar fazendo tropeçar, cair, né? Por isso que ele diz, se fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, é melhor que fosse lançado no mar com a pedra amarrada ao pescoço, né? E ele vai ser a tua mão, né? Se te escandalizar. Então ele está dando um incentivo que as pessoas pratiquem o bem. Porque se as pessoas praticarem o mal, aí ele se utiliza do local geográfico, demonstrando que seria um mau negócio. Então ele dá um estímulo para que as pessoas produzam bem. E aí ele começa a revigorar, trazer à mente daqueles seus ouvintes daquele momento o Guiina, que nada mais é do que a palavra Guiina, ou Guiina, para alguns, é Gen Ben Inon. A palavra original é Gen Ben Inon, ou Dina, ou Gen Ben Inon. Gen Ben Inon é o vale dos filhos de Inon. Aí, como é que é a história? Como é que estas pessoas que estão ouvindo Jesus vão entender? Muito simples. Quem está ouvindo ali entendia. Para nós, nos dias atuais, é necessário um esforço maior, um aprofundamento maior, né? Que muitos aí, né, já têm conhecimento sobre isso, mas talvez nem todos. O que é então o Gen Ben Inon, que é o vale do Inon? É um vale, o vale de Inon. E no vale de Inon, provavelmente na parte oriental do vale de Inon, é exatamente o lugar, na extremidade oriental deste vale, nos dias de Jesus, é o lugar onde o Judas ele vai se suicidar. É nesse local. O que representa esse local? Para que Jesus possa demonstrar que aquele que faz o mal pode sofrer um mal terrível, ou para aquele que pratica o mal pode sofrer um mal terrível e é bom evitar. Como é que Jesus faz isso? Muito simples. Esse lugar aqui era um lugar que dava para a porta. Você saía de Jerusalém, naquela época tinha os 12 portões. A porta que saía para esse local chamava-se Porta do Vale. E literalmente dava essa porta do vale ali de Jerusalém, onde se localizava o vale de Inon, é o lugar onde se depositava o lixo nos dias de Jesus. Era o lixão, vamos dizer assim, era o lixão da cidade. E ali se jogava as coisas ruins, os descartes, tá? Pessoas que morriam sem nenhuma identificação, indigentes, pessoas que não tinham
vamos dizer assim, pessoas sem expressão, pessoas que não tinham identidade, ao ser mortos eram descartados ali. Não se julgavam dignos de uma sepultura. Então eles jogavam ali, nesse descarte, nesse lixo, nesse lixão. E Jesus está falando para eles exatamente isso. Façam o bem. Você que é cristão, né, faça o bem. Porque se você fizer o mal, lá para eles na época, né, vocês que são líderes religiosos, que estão dizendo que conhecem a Torá, ensinam as Escrituras, dizem, e estão fazendo um mal, cuidado. Vai para esse descarte. Muito bem. Só que esse descarte que Jesus está se referindo tem uma história. E a história é, nos dias do rei, vamos pegar lá atrás, mil e poucos anos atrás, antes de Jesus, ou 3.000 anos agora, dos nossos dias, um dos reis de Israel, chamado Acás, ele foi um dos que usava essa região do Gen Ben Hinnom, ou Vale de Hinnom, que era utilizado para fazer sacrifícios a deuses pagãos, tá? A deuses pagãos, sacrificava, queimava-se incenso aos deuses pagãos de outras nações, mas ia além disso. Lá em Crônicas 28, capítulo 28, segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículos 1, 2 e 3, você vai encontrar o Acás, ele não seguiu os caminhos dos antigos reis de Israel, os bons reis de Israel, como Davi, por exemplo. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E ele próprio queimou os seus filhos no fogo nesse vale de Hinnom. Um dos deuses que recebia estes sacrifícios era o deus Moloque, cuja adoração era sacrifícios de crianças. Moloque. Pois bem, então esses lugares, também o rei Manassés acabou utilizando e fazendo exatamente a mesma coisa. Segundo o historiador David Kinnear, ele coloca que o próprio Manassés, ele queimou os seus filhos nesse lugar. E o David Kinnear, ele coloca também que os sacerdotes que praticavam estes atos, queimando crianças, né, nesses tempos, eles mandavam que se tocasse pandeiros naquele momento do sacrifício. Os pais das crianças ficavam em outros lugares, para que os pais não ouvissem o gemido enquanto as crianças eram queimadas no fogo. Tá? Quem acaba com essa prática é Josias, o rei Josias. Ele pega esse local e ele diz assim: isso aqui não serve para adoração, isso aqui não serve para nada, isso aqui não presta, isso aqui não presta. O que Josias faz? Ele diz assim: vamos inutilizar isso aqui. Não quero mais. O rei Josias, que vem depois, acho que é neto de Manassés, se não me falha a memória. Ele vem e fala: isso aqui não vai ser mais utilizado. Isso aqui vai ser local de objeto de descarte, lixo. Joga lixo aqui. Isso aqui não serve para mais nada. Não serve para habitação, não serve para adoração, não serve para nada. E esse vale que foi adquirido talvez de uma pessoa, talvez chamada Hinnom, ou filho do Hinnom, que Israel acabou adquirindo, ele acaba sendo inutilizado. E ele acaba virou um local de depósito de lixo. Joga lixo aí, não faça mais nada, porque aí não presta. Isso aqui não serve mais, não presta mais. Então ficou sendo como o Vale de Hinnom. Ora,
Josias acaba com isso e esse lugar não ficou mais sendo utilizado, um lugar fora de Jerusalém, e Jesus acaba usando essa alegoria, vamos, né, considerar assim, para que as pessoas que praticassem o mal evitassem. Era melhor ir se mutilando, é uma expressão forte de Jesus, para que as pessoas entendessem. Vocês vão se cortando a si mesmo, do que vocês irem para um lugar que vai ser ruim, vai ser muito difícil, que é o inferno. Que, traduzido na nossa Bíblia, colocaram inferno. Mas é uma referência a Guiina, ou a Gina. Gen, Ben, Inon. Guina, Ben, Gen, Inon. Muito bem. Jesus, então, ele está aqui nos dias de Jesus. O que eles faziam ainda para esse local ficar terrível? Era jogado o lixo, era colocado fogo, eram jogados animais mortos, eram jogados indigentes, pessoas que morriam, não era jogado gente viva, mas era jogada pessoas mortas, era jogada aí. E como o ser humano era mais difícil de queimar, se utilizava enxofre. Eles jogavam enxofre em cima desse lixo, talvez para que queimasse tudo, mas também para que impedisse, né, de haver uma contaminação ambiental, se é que dá para pensar assim, mas era colocado enxofre, de maneira que esse local sempre estava queimando. Sempre o fogo queimando. E ainda há alguns corpos, alguns locais alguns corpos que eram jogados ali, os bichos, eles vinham e comiam. E se via os vermes comendo aqueles cadáveres até chegar no osso. De maneira que eles não saíam dali enquanto não ficava só alçada. E ali cheio de vermes e de bichos. E era um local de lixo. Normal ter isso aí. Muito bem. E Jesus faz essa referência. O que a gente quer abordar aqui de maneira rápida, primeiro que Jesus está dizendo, olha, é melhor você evitar ir para um lugar desse. Jesus faz uma referência a um local físico, que eles ali estavam vendo. Mas Jesus não está só dizendo, ele está partindo do físico de um tangível para um intangível. De um visível para um não visível. É só um modelo que Jesus usa. E Jesus sempre está usando esses modelos para que a fala, para que a comunicação ficasse clara, para que as pessoas não tivessem dificuldade de entender. Entendeu? Então, ele diz que 3 vezes isso. Ele é enfático, repetitivo. Olha, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço do que fazer tropeçar um destes que crê em mim. Então, essa aqui é uma palavra para liderança, para líderes, principalmente para líderes. Cuidado. Se uma pessoa tropeçar em função de líderes que não dão valor à palavra e às vezes a utilizam para benefício próprio, cuidado. Então ele diz assim, se for fazer isso, se você fizer alguém tropeçar, e aí essa palavra tropeçar é o líder ser o motivo do tropeço de alguém. Porque nem sempre às vezes as pessoas tropeçam por si mesmas, mas aqui é em função de uma liderança. Aí ele vai dando essa dica, porque lá eles eram os líderes, os anciãos, os líderes de Israel, eles eram os líderes, a palavra era para eles mesmos, era para a liderança. Então, por causa de vocês. Então é melhor vocês fazerem do que irem para este local. Então a palavra é muito simples, a Bíblia é muito simples. Essa palavra é muito mais dirigida a lideranças,
a líderes, porque nós precisamos de líderes, pessoas comprometidas com o Evangelho. E nós temos encontrado muita dificuldade nos dias atuais de encontrar pessoas que realmente estão comprometidas com o Evangelho, né? E o ir para o inferno é um negócio muito sério, muito sério. E é claro que Jesus está falando de um inferno visível, tangível, local, mostrando uma outra esfera de consciência, tá? E nós vamos falar nisso nos próximos vídeos, a diferença entre céu e inferno. O inferno, alguns até confundem o inferno com o lago de fogo, expressão de Apocalipse. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O inferno é transitório, é em espírito, não é físico, tá? Mas um dia ele vai ser físico. Espiritual ele já é. Então uma pessoa que morre, né? Aí muitos perguntam aí, mas e o estado de consciência? Há consciência, tanto no céu quanto no inferno. Não existe esse negócio de sono da alma. A pessoa morreu, a ida é imediata. Não tem meio termo. Ou ela vai para um lugar bom, como Jesus diz assim, olha, esse lugar aqui é ruim. Esse lugar é ruim. E é das poucas vezes que Jesus enfatiza o lugar ruim. Porque Jesus, o tempo todo, dentro dos 4 evangelhos, a ênfase de Jesus é o reino. Pode ler toda a palavra. A ênfase de Jesus é sempre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é assim. Eu vim vos anunciar o reino dos céus. Então o reino, todos os 4 evangelhos, a ênfase de Jesus é o reino. Porém, ele para aqui, e esse discurso é repetido também em Mateus 18, capítulo 18 de Mateus, e aí nós lemos em Marcos, ele fala aqui do lugar ruim, e ele diz de um lugar de sofrimento contínuo, sem pausa. Então isso aqui é uma palavra para líderes. Você que é liderança, olha para você. Teu caráter, tua moral, tua ética, tá? Tua transparência, o que você é. Porque as pessoas vão te seguir, e nem era bom te seguir, era bom que seguisse somente a Cristo, mas Cristo precisa das referências. Nós somos as referências visíveis de Cristo na Terra. Então é necessário que você, líder, tenha cuidado. Você que é líder, tenha muito cuidado. Porque isso aqui é mais para a liderança. Não ser motivo de tropeço. Há muitas pessoas que tropeçam por si mesmo. Pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, pelas suas próprias mazelas. Mas há outros que tropeçam pelas mazelas dos líderes. E aqui é um conselho. É melhor ir se mutilando. Quer dizer, Jesus está falando assim, olha, é para recuar. Recue deste caminho. Recue do caminho de indução às pessoas para um lugar ruim. Evite ir para esse lugar. Evite. É um lugar ruim. O sofrimento ali era... O fogo não se apagava. E todo mundo via queimando constantemente aquele lixão. E Jesus está falando assim, olha, o lugar lá é igualzinho isso que vocês estão vendo. Procurem não ir para lá. Não ir para lá. Ok, meus amados? Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade aqui no canal Coroa do Rei. Graça e paz a todos e até a próxima.